Bom dia, sétimo ano. Eu sou o professor Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Queridos educandos, responsáveis e também nossos queridos colegas professores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para poder interagir com vocês, temos aqui o nosso querido professor Magno. Olá, galera. Estou cumprimentando vocês aí por mais essa aula aí. Agradecer primeiramente a participação de vocês nas aulas passadas, nos chats, que a gente teve aí muita coisa edificante, e continuar nessa linha. Nós aqui, os professores aí, também mandar um abraço aos professores. Vamos a mais uma aula. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aí, então, qual que é a habilidade de hoje? É a 09. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde. Taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Muito bem, então, conforme a habilidade falou aí, a gente vai continuar tratando de doenças hídricas e de doenças atmosféricas aí, e hoje a gente vai dar uma ênfase a bactérias, né? A gente já falou um pouquinho de indicadores, tá bom? Como que nós vamos fazer isso aí? A gente vai dar uma observada no caderno do aluno, refletir, né, discutir aqui com o professor Magno no chat, tá, buscar informações e também resolver atividades, ok? Muito bem. E qual é o objetivo da aula? Então, o objetivo específico da aula é conhecer algumas, né, das doenças de veiculação atmosférica e hídrica, com ênfase naquelas que são causadas por bactérias, né? Na aula anterior a gente falou de vírus, né? Essa aula a gente vai falar um pouquinho de bactéria, tá bom? E aí eu já fiz essa pergunta antes, aí a gente discutiu um pouquinho, né, sobre isso. Algumas pessoas até acharam que eu estava tratando a aula de forma política, mas não, tá, gente? Está dentro da habilidade a gente trabalhar indicadores, né, de saúde pública. Aí desigualdade social acaba se tornando um indicador, porque, na verdade, a partir dela vai levantar-se muitos outros indicadores, né, que estão diretamente ligados à condição econômica do cidadão. Tá bom? Então, por isso, eu vou repetir a pergunta para você aí, ó. Como a desigualdade social pode agravar problemas de saúde pública relacionados à água, né? Na semana passada a gente falou do ar e agora da água, tá bom? 3 minutinhos aí pra gente. O Guilherme lembrou dengue, professor. Dengue. E foi lembrado por muitos outros aqui. Tem o Lucas também que lembrou, tem o Eduardo. Muito bem. Um abraço aí para a professora Ângela, que lembrou aí a falta de saneamento básico e água Perfeito. potável, né? Poluição, enfim. Poluição apareceu bastante também, viu, professor? Ok. O Matheus também colocou dengue. E olha que legal, aí Luiz escreveu dengue e doenças transmitidas por ratos, por exemplo. Ok. Tuberculose, apareceu aqui. É o Gustavo que colocou. Certo. E no mais, eu acho que no lugar comum. Falta de limpeza da água, né? Foi apontado, a Sim. Alicia, o Gustavo, a Ana Vitória escreveu sem higienização básica, sem água para beber limpa, né? Sem o tratamento. Laura também. Todos nessa linha, professor. Parece que entenderam bem aí a... Ok. Encontrei também aqui a Ellen que escreveu poluição mosquito da dengue, zika vírus. Zika vírus. Muito bem. Então, assim, dengue, né, zika, acho que a gente chegou a tratar na outra aula que a gente falava de vírus, mas a gente tem que lembrar que o problema da dengue e da zika com a água está relacionado ao vetor, ao artrópode, no caso o mosquito, que transmite a doença. E ele vai botar o ovo na água e vai desenvolver sua larva na água. Tá? Então, tá perfeito, tá valendo, mas hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre as doenças que a própria água, você ao tomar a água, se ela não estiver devidamente limpa, como foi falado muito bem, aí se ela estiver contaminada, vai passar a doença para você. Então, se a gente for fazer a correlação aí com a desigualdade social, a gente vai lembrar o quê? Que se eu não tenho dinheiro, né, a tendência a viver uma vida precária é muito maior. Né? Às vezes não chega água tratada na minha casa. Aí eu deveria fazer o quê? Ferver a água antes de beber. Mas às vezes nem combustível para ferver a água eu tenho. Nem gás,
né, quando muito lenha, tá? Porque a gente está falando, você tem que lembrar que a gente aqui no Centro de Mídias está falando para o estado inteiro. E o estado de São Paulo inteiro tem diversas realidades. Aqui na cidade de São Paulo, onde a gente se encontra, já tem diversas realidades. Imagina um estado do tamanho de São Paulo. Então, se a gente pensar nas pessoas que não têm condições de comprar gás, né, para ferver a água que chega, às vezes é duvidosa, às vezes tem que buscar água no rio, etc. e tal. Então, existe essa relação direta, como a professora colocou muito bem aí, onde há falta de saneamento básico, né, onde há falta de água encanada, onde há falta de esgoto coletado, tá bom? Então há essa correlação aí. Mas antes, então, da gente falar um pouquinho, vamos relembrar alguns conceitos, né? Lembrar o que é uma bactéria, né? Lembrar o que é uma doença que está aí na atmosfera, quanto que é uma doença hídrica, de uma forma bem simples, bem tranquila, para a gente dar continuidade, tá? Tem um slidezinho aí que vocês já viram na aula passada, só que agora eu vou falar do ser vivo que está no meio aí. Na semana passada a gente falou do menorzinho aí que é o vírus, certo? Hoje a gente vai começar a trabalhar então a célula procarionte, que é a bactéria, tá bom? Olha só como ela é bem menor do que as células do nosso corpo, entretanto, ela é bem maior do que um vírus, né? Inclusive, eu comentei na aula passada que existem vírus que atacam bactérias, né? Então, a bactéria já é bem maior para você saber diferenciar. E é lógico que não tem só esse formato de bactéria, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as bactérias. Lembrando, o que é uma célula procarionte? É uma célula que não vai ter núcleo, tá bom? Ela vai ter a sua estrutura, né, um pouquinho diferente da célula eucarionte, que é aquela célula que forma o nosso corpo. Não só no tamanho, tá? Vai ter outras características que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Antes disso, só para a gente recordar, ó, eu falei na aula passada, doenças de veiculação atmosférica, certo? E o que são? São aquelas doenças que podem ser transmitidas pelo contato com o ar contaminado, gotículas de saliva, entre outros. É o caso, gente, que colocaram aí no chat da tuberculose. Tá? Por isso que eu não falei antes. Eu ouvi, mas não falei antes, que eu queria chegar aí. Eu tinha perguntado sobre a doença de veiculação hídrica, e a tuberculose, ela é uma doença, sim, causada por bactérias, sim, mas é considerada de veiculação atmosférica. Porque semelhante ao coronavírus, à gripe, etc., é o contato com saliva, o contato, às vezes, com algum objeto que a pessoa que está doente teve contato, que pode transmitir. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais de tuberculose daqui a pouquinho. Bom, então, a doença de veiculação hídrica. A gente falou de veiculação atmosférica. A de veiculação hídrica é aquela que pode ser transmitida pelo contato com água contaminada, normalmente não tratada. Só água? Não, claro que não, né? Por exemplo, quem tem horta em casa sabe disso, né? A gente rega a horta todo dia, tal. Se você regar a horta com água contaminada, você está contaminando o alimento. Por isso, né, que existem aquelas recomendações, quando você compra um alimento, você deve colocá-lo lá de molho, né, com água e água sanitária dissolvida, para tentar matar qualquer micro-organismo que tem ali. Dentre esses, alguns que possam causar doença. Tá bom? O que é micro-organismo? É qualquer organismo, qualquer ser vivo, que eu precise de um microscópio ou de ampliar muito para conseguir enxergar. Então, micro-organismo é um organismo microscópico. Tá? Um exemplo, a gente tem aí a bactéria. Vamos ver como é que é a estrutura. É uma estrutura geral aí, né? Então ela vai ter uma parede celular. Gente, é importante essa parede celular porque os medicamentos, os antibióticos, olha aí o antibiótico, aí eu uso antibiótico para atacar a bactéria. Tá? Os antibióticos, normalmente, eles vão atacar a parede celular. Então, é de acordo com a química da parede celular da bactéria que o antibiótico vai agir. Tá bom? Via de regra, né? Sempre vai ter as exceções, mas via de regra é isso. Bom, você vai ver aí o material genético, que ele vai estar espalhado, tá vendo aí? Ele não tem um núcleo, né? Está aí escrito nucleóide. Né? Esse sufixo oide quer dizer formato de, tá?
Então, nucleoide, formato de núcleo, mas não tem o núcleo, né? Se eu falo discoide, formato de disco. Se eu falo humanoide, formato de humano, tá bom? Então, ele vai ter aí um nucleoide, né? Uma coisa que lembra um núcleo de longe, mas não tem uma membrana que separa, tá? Por isso, nucleoide. Tudo bem? E aí ele vai ter outras estruturas. Neste caso aí, essa bactéria tem um flagelo, que é um chicotinho que ela vai usar para poder se locomover. Tá bom? Voltando aqui para mim, agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês então, é um desenho que eu fiz também, de uma forma bem amadora, de uma forma bem simples, mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de bactéria, como é que elas são classificadas aí, tá bom? Então, ó, a gente tem aí os tipos de bactéria, ó. Se tem assim que parece um ovinho, é o Coccus, tá bom? Quando ele está sozinho. Se ele está unido assim, a gente chama de Diplococcus, quando está em dois. Di quer dizer dois, tá bom? Streptococcus, né, e tem esse formato aí meio de cobrinha e tal. E o Staphylococcus quando é assim, tudo amontoado, tá bom? Bacilo, quando ele está sozinho. Streptobacilo, olha a forma que ele está aí. E aí a gente vai ter outros formatos. O vibrião, que a gente vai falar um pouquinho dele, tem uma doença que é causada por um vibrião. O esperilo e a espiroqueta, né, que é conhecida aí por causa da leptospirose, que eu acho que eu nem vou comentar dela hoje, mas ela também pode ser transmitida aí com a água contaminada. Tá bom? Muito bem. Então vamos começar a falar um pouquinho da tuberculose. Tá bom? A tuberculose ela é uma doença que ela é causada por um bacilo. Ó, isso aí é a imagem ao microscópio do bacilo, tá? O bacilo de Koch, tá bom? Então a pessoa que tiver tuberculose, ela vai inalar esse bacilo de alguma forma, tá? Normalmente ela vai ter ou contato, né, com a pessoa já contaminada, né, ou então contato com algum utensílio, tá, que pode estar contaminado também. E essa doença, né, ela é considerada também de veiculação atmosférica, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse bacilo aí, ele vai entrar lá no sistema respiratório, ó. Tá vendo? Assim como a Covid e outras doenças causadas por vírus, no caso essa é causada por bactéria, mas ela vai entrar aí no sistema respiratório, vai começar a atacar a região aí do pulmão, etc. E, gente, o que eu posso falar para vocês é assim, é uma doença muito grave, tá? Ela tem um tratamento com antibiótico, e aí qual é o grande problema? Você começa o tratamento e os sintomas desaparecem, tá? Você começa o tratamento e os sintomas desaparecem. E aí tem gente que para o tratamento antes do tratamento acabar. Por isso hoje no Brasil tem até alguns lugares que o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem vai até a casa da pessoa, gente, é preciso fazer isso, vai até a casa e coloca o comprimido, né? Agora com a pandemia eu não sei como é que tá, mas era assim, coloca o comprimido na mão da pessoa e fala, toma, e ela fica olhando para ver se tomou. Tem que fazer isso, porque tem gente que abandona o tratamento. Tá? Então, assim, porque é uma doença seríssima e era uma doença que estava meio que desaparecendo no Brasil e está voltando com força total. Tá bom? Muito bem. Aí eu quero saber de vocês, então. Eu vou falar um pouquinho mais da tuberculose, tá? Mas antes de eu falar, eu quero saber de vocês o seguinte. Em cima do que eu já falei, como você acha que dá para se prevenir da tuberculose? Vamos lá, 3 minutinhos, tá bom? Muito bem, professor. Higiene em geral, lavar as mãos, máscara, apareceu muito aqui, como o Kleber, por exemplo, parecido com, com as prevenções contra o Covid e tal. O Manuel colocou tomar cuidado e não compartilhar utensílios, tomar todos os cuidados parecidos com o Covid, tem... Luan, o Luan, escreveu, se prevenir, não sair de casa, ou seja, se isolar, né? Não ter muito contato com os outros, professor. A saída seria o saneamento básico, aparece também o uso de máscaras aqui por alguns que colocaram como o Arthur Ottoni, máscara e higienização das mãos, professor Edjoel. Muito bem. Sempre lavar as mãos e as verduras. Opa! Sabe o que apareceu muito aqui, professor? Vacina. Vacina? Que vacina? O Weber colocou BCG.
Mas tem muita gente, vacinação, e colocou interrogação assim, foi a Giovana. Mas o Weber colocou BCG, olha só. Parabéns. Deixa eu ver se... tem bastante vacina aqui, viu, professor Aí. Joel? Pessoal, é assim, ó, a BCG, ela é uma vacina que é obrigatória no Brasil para crianças menores de 1 ano. Então, recém-nascidos têm que tomar a BCG e ela é para prevenir tuberculose. Muito bem, parabéns. Eu não falei antes justamente para ver se alguém iria tocar nesse assunto, tá? Então, só para a gente relembrar, a tuberculose, ela é pega principalmente pela atmosfera, né, por gotículas, etc. Ela é uma doença que vai afetar os pulmões, a pessoa vai ter tosse crônica, vai inclusive sangrar quando ela tosse, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Tá, o exame, se a pessoa desconfia, né, se ela está com tuberculose, se ela tem uma tosse que não cura já faz 2, 3 semanas, ela pode ir ao posto e aí ela vai conversar com o enfermeiro lá e, se for o caso, tem que fazer uma coleta de escarro. A pessoa tem que dar uma escarrada no potinho para ver se encontra o bacilo lá no escarro, tá? Então, é uma doença gravíssima e precisa de tratar, e o tratamento é longo e tem que tratar até o fim, tá bom? Então, ó, parabéns aí para quem lembrou da vacinação, tá vendo? Ó, uma medida simples é vacinar o bebê, né? Vacinou o bebezinho contra a BCG, perdão, contra a BCG não, com a BCG contra a tuberculose, né? Uma preocupação a menos, tá bom? Já falei sobre a vacina, né? As fake news da vacina, acho que eu não preciso repetir aqui. Teve um professor que eu não me recordo o nome dele, que ele colaborou aqui, falou um monte de doença. Professor, parabéns, viu? Obrigado pela colaboração. Acho que era Pedro, né? Então, obrigado. Tem o Otávio também que escreveu, o aluno, né? O Otávio também colocou aqui vacina BCG, tá, professor? Legal, Otávio. Opa, valeu. Tá, gente? Então, assim, a gente está lendo aqui as contribuições e às vezes acaba passando, né, e a gente acaba não falando. Eu não vou falar de todas aquelas doenças, tá, professor? Vou deixar um pouquinho para vocês aí, a forma que vocês estão trabalhando com os educandos aí. Eu elenquei hoje uma que era a tuberculose e a outra você citou também, que é a cólera. A gente vai falar um pouquinho agora, então, aí da cólera, tá bom? Porque está diretamente relacionado ao que a gente falou lá do saneamento básico. Né? Então, se a tuberculose está mais ligada à atmosfera, né, a cólera já vai estar mais ligada à água mesmo, à contaminação da água. Tá bom? Pode colocar a foto do vibrião aí. Tá bom? Então, ó, esse aí é uma micrografia eletrônica. Tá? Então, ou seja, isso aí foi feito num microscópio eletrônico para você poder enxergar bem aí a bactéria, que é o vibrião colérico. Ele é vibrião por causa desse formato aí que parece uma vírgula, né? E ele tem um chicotinho aí, tá bom? Muito bem. Então, essa doença, o que ela vai causar nas pessoas? Basicamente, uma diarreia muito forte. Tá, gente? Se você tem que imaginar que é o seguinte, para o ser humano, se ele perder aproximadamente 10% do peso dele em água, ou 10% da água que tem no corpo, é o suficiente para ele morrer de desidratação. Tá? E essa diarreia da cólera, ela é uma diarreia muito aquosa. A pessoa perde muita água, ela fica desidratada. Tá bom? A desidratação, gente, é uma coisa muito séria e é mais comum do que a gente pensa. Né? Antes de eu falar da cólera, só para vocês terem ideia, um dos primeiros sintomas da desidratação, ou seja, que é a perda de água no corpo, é dor de cabeça. Às vezes a gente está com dor de cabeça e não é piada isso, que a gente fala, toma um copo d'água que passa. Às vezes você toma um comprimido e aí você joga água, né, para empurrar o comprimido e é a água que está fazendo o efeito. Então eu sempre recomendo, tá com dor de cabeça, é aquela dor de cabeça chata, mas não é muito forte e tal, toma uns 3 copinhos d'água, espera uns 15 minutos, às vezes é só desidratação. Se for, vai passar. Né? E a desidratação ela é gravíssima. Né? Se você pegar aí uma pessoa que está com cólera, imagina uma criança, né? Sei lá, uma criança de 10 quilos, né? Quer dizer, se ela perder 100 gramas em água, né? Vamos transformar aí 700 gramas dela em água. Então, se ela perder 70 gramas em água, já é o suficiente para morrer. Por isso que é comum, viu, gente? Crianças aí recém-nascidas morrerem por causa de diarreia. Tá? É seríssimo, tem que estar sempre o corpo bem hidratado. Tá bom? Então, a cólera vai causar uma diarreia muito forte. Tá? E aonde que eu vou encontrar esse vibrião colérico? Na água, tá? Basicamente na água. Água contaminada, alimentos que foram regados, por exemplo, verduras que foram regados com água contaminada, tá bom? Então esse é um caso específico aí.
a cólera, tá ok? Aqui o Brasil passou recentemente por um surto aí, de cólera, né? Então, só para a gente ver aí, ó, o nosso sistema digestório, né? O que vai acontecer? O vibrião colérico vai passar aí pelo sistema digestório e ele vai liberar uma toxina que vai modificar, né, a química do corpo aí. E essa modificação, na verdade, é um problema com o sódio que vai acontecer. E essa modificação aí do potencial de sódio e tal é que vai ocasionar essa diarreia fortíssima. Tá? Então, enquanto a tuberculose ataca o sistema respiratório, que a gente já tinha estudado, a cólera vai atacar diretamente o sistema digestório. Tá bom, gente? Pois bem. E aí, né, vamos pensar um pouquinho, desde a primeira pergunta lá, que eu falei sobre a questão do saneamento básico, que eu falei, né, e aí a gente discutiu tal, até chegar aqui na cólera. Tá? Lembrando que o Brasil teve recentemente para mim, né? Para vocês, acho que vocês não chegaram a ver, mas teve surto de cólera e tudo mais. Tá? Então eu quero saber assim, como nós podemos nos prevenir em relação ao vibrião colérico, tá bom? Então essa perguntinha aí vai entrar no chat agora e eu vou pedir para vocês 3 minutinhos. Um abraço aí para todos do Colégio Chico Arruda, em Itápolis. Particularmente aqui a professora Milena, que participou aqui, professora de Joel, e nos deu a colaboração, olha só. Ingerir água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos, evitar consumir alimentos crus, lavar as mãos antes das refeições e etc. Seguindo aí vários alunos dela e de outros, aqui tem a professora Deusa também, que escreveu aqui para nós, tem participação da Isabel, que escreveu: não beber água contaminada nem ficar desidratado. Se hidratar, professor. Beber água, escreveu Érica. Eduardo também, lavar as mãos. Mateus escreveu. O Mateus Laca escreveu: beber água potável, se hidratar sempre para não pegar vibrião colérico. Tem também o Igor Fernandes: beber bastante água, professor. Porque na hora de fazer xixi as bactérias saem. Ah, é? Igor Fernandes. Muito bem. Igor Fernandes, isso. Beber água em garrafa e cuidado com o banho. Para tomar bastante banho. Ok. Agradecer a participação de muitos professores aqui. Obrigado pela participação, professores. Estamos juntos aí. Tudo bem. Gente, então assim, vamos desfazer uma pequena confusão, que eu acho que acabei embolando meio de campo na minha explicação. Então, uma coisa é o que a cólera, no caso, vai causar, que é diarreia, desidratação. E aí, tomar só água não vai resolver. Você vai ter que fazer um tratamento, tá bom? Vai ter que ir ao médico, vai ter que fazer um tratamento e sim, vai ter que tomar soro, inclusive. Né? Tem o sorinho caseiro que faz em casa, tal. Mas você vai ter que procurar um tratamento. Só tomar água não vai resolver, tá bom? Agora, como é que eu posso me prevenir do cólera? Aí a professora já falou, tá? A professora que contribuiu aqui, como que é o nome? Você tem aí? Eu li, agora eu não lembro, professor, mas tem a professora Neuza também que isso. escreveu. A professora Neuza escreveu água filtrada e higienizar alimentos. Muito bem. Então, ó, higienizar alimentos, água filtrada ou fervida, né? Água tratada, lógico. Tá bom? Filtrada ou fervida. Então, eu tenho poço em casa, não tenho água encanada, tá? Então ferve, tem que ferver, tá bom? Porque aí você diminui a possibilidade. A maioria das bactérias não suportam a mais de 75 graus, né? E também abaixo de 0. A maioria, não todas, né? Então, assim, quando você ferve a água chega a aproximadamente 100 graus, né, dependendo de onde você estiver, e aí você elimina a maioria das bactérias, tá bom? Então, uma forma relativamente barata, porque aí entra naquela questão que eu falei do combustível, nem todo mundo tem grana para o combustível, né? Mas a gente ferver a água é uma possibilidade, se eu não tenho filtro, etc e tal, tá bom? E não recebo água tratada em casa, porque a água tratada já para facilitar isso. Agora, gente, ó, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem uma doença que eu não coloquei aí, que é a leptospirose. A leptospirose, ela é uma doença que ela é causada por um leptospira, que é um tipo de
de bactéria, né, uma espiroqueta, e ela vai ser encontrada na urina do rato. Tá, então é muito comum quando se tem contato com lama de enchente, o pessoal fala muito em água de enchente, mas a lama é pior do que a água, porque a lama fica presa na pele, então facilita da bactéria entrar lá. Então é evitar lama de enchente e água de enchente, porque a urina de rato pode estar misturado ali. Tá? E por que eu estou falando isso? É muito comum as pessoas usarem um tal de chumbinho para matar rato. Não, tem rato na minha casa. O problema nosso qual que é? A gente quer ver o bicho estribuchar. Veneno bom para matar rato demora para matar o rato. E eu vou contar para vocês agora como biólogo por que isso acontece. Então, o veneno que vendia no mercado, você põe lá em casa e o rato continua passeando 5, 6 dias. Por quê? Porque tem que matar a ninhada toda. E o rato ele tem uma hierarquia dentro lá da colônia dele. Então, tudo que é novo, né, tá novo no ambiente ali, o rato mais novo na hierarquia vai lá e come. E eles observam, se o bicho no outro dia morrer, ninguém mais vai comer aquilo lá. Então o chumbinho mata um rato e deixa 60 vivos. Agora o que talvez você não saiba é que o chumbinho ele é roubado de uma fábrica que produz inseticida. Por isso que ele é proibido. Se a polícia te pegar com chumbinho, você vai preso. Por isso que é onde que vende, o cara coloca a placa escondido, porque é proibido. Tá? É proibido o uso de chumbinho. Tá bom? O pessoal usa até para matar gente. Mata gente, mata cachorro, mata criança e não mata rato. Mata um rato. Tá? Então não use chumbinho. Existe o veneno correto para você usar para matar rato. Esse chumbinho aí está matando criança, está matando animal de estimação. Tá bom? E não está resolvendo o problema do rato. Tá bom? Então fica a dica aí. Porque alguém colocou aqui no chat alguma coisa relacionada a chumbinho. E eu acho que esse recado é importante. Tá bom? Eu tive a oportunidade de fazer estágio no Centro de Controle de Zoonoses aqui da cidade de São Paulo, e isso é um problema seríssimo. É um dos problemas que faz a cidade ter muito rato, porque você põe o chumbinho, mata um rato e deixa todos os outros espertos com relação àquilo. Tá bom? Então, ó, preste atenção, tá? Faça a coisa da forma correta. Tá bom? Ah, o bicho comeu o veneno e não morreu, porque não era para ele morrer agora mesmo. Ele vai demorar 3, 4 dias para morrer, mas vai morrer. Tá bom? Então, já que eu quero acabar com o rato, vamos fazer do jeito certo. Nada de usar chumbinho. Professor, a gente pode voltar só um pouquinho lá no cólera, por favor, ó, só para a gente ler aqui, tão legal aqui a participação dos professores, né, que estão aqui nessa parcerada com a gente. Dessa vez é do professor Pedro, ó. Ele escreveu assim: existem vacinas para o cólera, mas atualmente a vacinação é indicada apenas para populações de áreas com cólera endêmica. É verdade. Populações em situações de crise humanitária, com alto risco para cólera, ou durante surtos de cólera, sempre em conjunto com outras estratégias de prevenção e controle. Achei importante ler, né, a participação. Quem que é o professor? Professor Pedro, Edjoel. Professor Pedro, muito obrigado mais uma vez. Acho que foi ele também que colocou a outra lá, né? Das várias doenças e tal. Bom, que eu me lembro, assim, tem um professor, não sei se é o mesmo, tem um professor Pedro aqui que sempre está participando, sempre manda coisas muito boas. Tem a professora Fabiola também aqui, viu? Eu estou lendo aqui, professora, um abraço, lavar bem os alimentos, bastante água potável, filtrada e fervida. As participações são muito grandes aqui de professores, estamos aqui na parcerada bacana mesmo. Sim, a gente só tem a agradecer, né? E sempre eu gosto de lembrar, tá, gente? Primeiro, lembrar aos educandos que a aula que a gente dá aqui, a gente está tentando seguir ali o que está no caderno do aluno, mas a gente não sabe aonde que o seu professor está. Tem escola que está bem para trás, tem escola que está bem para frente. Isso não é porque o professor é melhor ou é pior, é porque cada lugar é uma realidade. Tá? Então, assim, a gente está aqui seguindo tal, mas é o seu professor que dá a palavra final. Tá? A gente está aqui como um apoio, como um suporte. Até porque eu e o professor Magno, até 3 meses atrás, a gente estava dando aula na sala de aula também. Tá? Eu sou professor, a última escola que eu dei aula foi o programa de ensino integral lá do Wilson Roberto Simonini, lá no Jardim Nazaré, que é periferia aqui de São Paulo. Tá? Antes trabalhei na Vila Rosária, lá no Reverendo Tércio, e antes trabalhei no João Batista Vila Nova Artigas. Então, assim, a gente está aqui, mas não deixou de ser professor. Né? Então, a gente está aqui pensando no professor que está aí do outro lado. Tá? E o que eu quero dizer para vocês é isso, o que o seu professor falar é a palavra final. Você falar, eu não cheguei ainda nisso. Ah, então não tem para que eu assistir essa aula? Lógico que tem, você está aprendendo, né? Conhecimento não ocupa espaço. Tá bom? Vamos sistematizar essa aula, então? Ó, podemos definir
que existem doenças que podem ser transmitidas a partir de partículas suspensas no ar ou pelo consumo de água e de alimentos contaminados. Muitas dessas doenças podem ser causadas por bactérias e a melhor forma de evitar o contágio é se vacinar, quando há vacinação, e se proteger de outras formas, como adotar bons hábitos de higiene. Gente, da minha parte, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Tá? Muito obrigado pelas participações aí. Olha, só enriqueceram a nossa aula. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima aula. Eu deixo o professor Magno aí com os últimos recados. Lembrando aí vocês que no final de cada aula você pode dar sua colaboração aí, né? Ver o que você achou. É só você acessar aí pelo QR Code ou pelo link e fazer a avaliação das aulas. Eu espero que vocês possam regular um tempinho para fazer isso para a gente. E até a próxima, galera.